Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Há algum tempo atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra numa casa espírita, numa cidade um pouco distante. E quando eu perguntei ao dirigente sobre que assunto ele gostaria que eu falasse, ele me respondeu o seguinte: você pode falar o que você quiser, menos aborto e suicídio. O resto é com você. Aí eu perguntei para ele, mas por que não aborto? Por que não suicídio? E ele me respondeu: bom, porque quando alguém fala sobre esse assunto na nossa casa, abaixa o campo vibratório e atrapalha o nosso tratamento de cura no centro. Eu não disse mais nada, disse tudo bem, vou falar de outro assunto, mas dentro de mim ficou sempre uma certeza de que se existe um lugar que se deve falar sobre esse assunto, ou melhor dizendo, sobre estes assuntos, aborto e suicídio, é na casa espírita, por 3 razões principais. A primeira delas é porque nós temos o papel de divulgar a doutrina, mostrando claramente o que é a nossa vida. Em segundo lugar, é mostrar as consequências das atitudes infelizes, como no caso o aborto e o suicídio. E o terceiro elemento indispensável, importantíssimo nesse contexto, é esse lado consolador da doutrina espírita. Porque às vezes a pessoa acha que o suicídio e o aborto é irremediável, e a criatura fica curtindo esse sentimento de culpa para a eternidade, sofrendo amargamente e sem buscar solução, o que é um desastre. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o aborto, uma vez que o tempo não nos permite esgotar o assunto. Mas nós vamos tecer algumas considerações muito importantes. A começar, que eu fui estudar o assunto e me deparei com as estatísticas assustadoras. Por exemplo, praticam-se no Brasil 1.400.000 abortos por ano. O tamanho da cidade de Campinas. Se nós quiséssemos fazer com que nascessem o pessoal de Campinas, num ano eles não nasceriam, todos seriam abortados. No mundo, praticam-se 500 milhões de abortos por ano, 1/3 da população do Brasil. E cada 14 mulheres grávidas, 10 abortam. Vocês estão assustados, eu já percebi por algumas fisionomias, mas isso é dado estatístico de órgãos da saúde, que estudaram o assunto e têm os dados na mão. Isso não fui eu quem inventou, são dados concretos colocados para nós. E nós ficamos aqui como se tudo estivesse bem, está tudo ótimo. Não está, não. A espiritualidade está muito preocupada com isso. E tem ainda gente no Brasil trabalhando para regularizar o aborto, o que é outro desastre. Espanha, Portugal, Inglaterra, França, lá, Estados Unidos, lá o aborto já é legalizado. Basta alguém dizer: eu não quero que o neném nasça. Tudo bem, não é um problema, vem cá.
E com assistência médica, com todo um esquema montado para resolver o problema. Diferente daqui no Brasil, que se alguém resolver, vai procurar uma criatura que não entende nada, quando não pode pagar, que vai usar de recursos absurdos, e quando não, pagando um tributo muito caro. Hoje se usa, por exemplo, as pílulas abortivas. RU 486 é o nome de uma pílula usada nos Estados Unidos, que impede a implantação do nenê no ventre materno, competindo ali com a progesterona. E com isso não permite a nidação do ovo, porque a concepção começa na junção do espermatozoide com o óvulo, dá o ovo. É a chamada concepção interna. Depois, esse ovo vai movimentar-se em direção ao útero, para encontrar um lugarzinho para ele ficar ali quietinho, que é a chamada nidação. Ele se aninha ali no útero da mãe. Para mais tarde, após a gestação de 9 meses, ela vai ser, aquela criatura expulsa, é o período expulsivo, e vai nascer aquela criança. Então, essa pílula é muito usada nos Estados Unidos. E infelizmente as trevas iluminam, entre aspas, algumas almas voltadas para as coisas erradas, e descobriram uma pílula que é o Cytotec, que é usado para curar úlcera. Mas perceberam que essa pílula contrai o útero e expulsa o nenê. E portanto, hoje o Cytotec talvez seja um dos remédios mais vendidos no mundo. É necessária uma receita em 2 vias, carbonada, para se comprar o remédio. Em farmácias idôneas, mas hoje se compra nos botecos, nos camelôs. O que não falta é Cytotec para se vender. E culmina com aborto. Às vezes não, porque às vezes essa pílula não consegue expulsar o nenê, mas vai deixar uma lesão muito grave naquela criança. Lesão na área cerebral, gerando problemas gravíssimos, porque afeta os nervos cranianos. Então, ao usar o Cytotec, a criatura já sabe, se abortar, entre aspas, cumpriu o desiderato, mas se não, vai gerar um problema. E nesses países que se tem a permissão, então tem muitas crianças nascendo com problema. Porque num determinado momento a criatura começa e depois arrepende. Só que vai gerar um problema para a criança. E tem tantos métodos abortivos absurdos, que eu nem quero mencionar, mas são tantos métodos absurdos que o pessoal tem usado, colocando em xeque, muitas das vezes, a integridade física da própria mãe. Quando a gravidez é desejada, é ótimo, porque aí aquela criança já está num campo vibratório muito bom, está tudo certinho, ela vai nascer, ótimo. Mas o problema é a gravidez indesejada. Esta é que é o problema, que leva a criatura a não querer o nenê. Que é um ato extremamente egoístico, porque nós nascemos, todos nós nascemos. Por que não permitir que uma criatura nasça? Porque a gente, quando desencarna, a gente vai fazer um apanhado lá de lá. Se fizermos mais bem do que mal, bom para nós, mas se fizermos mais mal do que bem, só tem uma alternativa: reencarnar depressa e acertar as arestas que nós criamos lá atrás. E o reencarne é a solução. E quando a criatura se propõe a reencarnar, ao invés de ser bem-vinda, recebida pelos pais, ela é rechaçada. Aqui não, eu não quero. E aí começa toda uma saga triste, porque essa criatura não vai nascer. O que seria um aborto, ou melhor dizendo, uma gravidez indesejada culminando com um aborto? Primeiro, uma criança que hoje, dado ao sexo
entre aspas, livre, porque acrisola mais do que liberta, mas vamos dizer assim, com a possibilidade de se praticar o sexo muito cedo, sem nenhuma responsabilidade, muitas das vezes, a criatura vai engravidar mesmo. Vai engravidar, porque ela não usa anticoncepcional. Nem sabe o que é anticoncepcional. Os pais nem falaram com ela sobre isso. E muito menos tem dinheiro para comprar. Então vai engravidar muito cedo. E essa criança vai abortar. Ela não quer e nem às vezes tem condição. 12, 13 anos, vai ser mãe de que jeito? E às vezes num lar muito pobre. E isso acontece com frequência, muito grande no nosso país. A média da perda da virgindade, 12 anos. Se a média é 12, você imagina com que idade que essa criatura começa. No Nordeste, de 9 anos para cima, estão tendo sexo. Então imaginem, em um lar totalmente alienado, às vezes não está nem aí, não explica, não fala, não adverte, não orienta. A religião, a princípio, tentou coibir esse sexo livre, mas uma religião também, às vezes, castradora, dogmática, obtusa, ela não conseguiu passar nenhuma informação salutar para a família. E ficou naquela situação de 1900 antigamente, não progrediu. E com isso ela também não convenceu. Até 1950 a mulher ficava em casa, 28% das mulheres trabalhavam. De 1950 para cá, 80% das mulheres trabalham fora. E os filhos ficam com quem? Com ninguém. O marido saía para trabalhar, a mulher ficava em casa e tomava conta da casa, além dos trabalhos domésticos, cuidava dos filhos. Mas agora a mulher sai e volta, o marido não ajuda a cuidar da casa. E ela fica envolvida com o trabalho e não dá atenção devida para os filhos, continua não dando, porque não tem tempo. E os filhos ficam à deriva. E aí vai acontecer o que está acontecendo. Saem para as quebradas e voltam engravidadas. E essa criança vai dizer, eu não quero o nenê. Aliás, está na fase de brincar de boneca. A boneca de verdade, de louça ou de pano, mas menos nenê, porque muitas meninas estão brincando de bonecas vivas, engravidando muito cedo. Uma outra gravidez indesejada. Mulheres que estão na mídia, que estão aí na televisão, que estão fazendo teatro, e de repente se veem grávidas. Não querem o nenê, porque vai atrapalhar o esquema. E para elas é muito fácil, porque podem pagar, encontram clínicas especializadas e vão tirar o nenê sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento, muitas das vezes, a priori. Mais tarde vão lamentar, mas a princípio, não. Uma criatura que às vezes na infidelidade chega lá fora e engravida. E como é que vai apresentar para o marido aquela gravidez? Hoje tem o DNA, é complicadíssimo, também vão abortar. Existe hoje a condição social. Aquela criatura que diz, mas eu não tenho, já tenho 3 filhos, agora tenho um 4, não. Tem 4, 5, não. E acha que não tem mais condição de criar filhos. E limita também, é uma gravidez indesejada. O estupro. Então, o estupro é outro desastre. Dificilmente a criatura administra estar no ventre o fruto de um estupro. Porque geralmente a mãe diz assim, não, mas não é meu filho. Aí é filho de quem? Vai falar que é filho do estuprador, mas não dela. E na verdade a gente sabe que o espírito que vem para aquela criatura é para aquela criatura. O espírito veio para ela, está vinculado com ela, mesmo que seja um estuprador, não tem problema. O problema é administrar isso. Se esta jovem tiver maturidade espiritual para entender isso, ela vai aceitar aquele espírito que veio para ela e ela tem que tocar numa boa, entre aspas. Lógico que numa boa ninguém vai tocar, mas pelo menos administrar isso. Mas então a nossa lei permite, estupro. O juiz vai lá, tudo bem, pode abortar. Não quer nem saber quem que é. É espírito, vai reencarnar, mas é estuprado, fruto de um estupro, não vai nascer. Como? Quem tem direito de dar uma sentença dessa? E às vezes é um espírito muito bom,
Só é filho, entre aspas, o corpo é filho do estuprador com aquela criatura, mas o espírito não tem nada a ver com ele, tem a ver com ela, e às vezes é uma alma boníssima. Ah, não, você acha? E vai abortar, que é um absurdo. E tem outra situação da gravidez indesejada, que é quando a criança nasce, e hoje os meios médicos possibilitam fazer o diagnóstico muito cedo de uma falência orgânica. Um feto que vai ter uma lesão, vai nascer sem 2 pernas, sem 2 braços, às vezes vai nascer sem cérebro, fatalmente vai morrer, porque uma criatura sem cérebro não vai viver. E a medicina, não, tudo bem, vamos abortar, vamos tirar esse nenê. Até a 3ª semana é ovócito, ou ovo. Da 3ª até 3 meses é embrião. De 3 meses para frente é feto. E geralmente vão tirar o feto, já é um nenê formadinho. Tem uma história real de um casal espírita que foi ao médico e chegou lá, fizeram ultrassom, fizeram os exames e detectaram anencefalia, ou seja, a criança estava sem cérebro. E então o médico sugeriu ao casal que se fizesse a retirada da criança. Nós vamos pensar. Não, mas vamos resolver. Não, nós vamos pensar. Foram para casa, voltaram, procuraram o médico. Se nós viemos aqui, já está tudo resolvido. Quando é que nós vamos fazer? Não, nós não vamos fazer o aborto. Mas como? Vai nascer e vai morrer em seguida. Não demora mais do que 48 horas. Não tem problema. Vai nascer. O médico ainda tentou mostrar para eles que ia passar 9 meses, teria as consequências, um tempo perdido, e que não ia levar a nada, que interrompesse ali, poderia começar outra gestação mais cedo. Não, nós resolvemos que não. Bom, levaram a gravidez a termo. 9 meses, nasce a criança. Não deu 48 horas, a criança desencarna. Lógico, sofrido, mesmo que fosse sem cérebro, é uma criança, era um nenê que teve vida e acabou desencarnando. Mas tudo bem, os pais continuaram na casa espírita, foram, como sempre, muito atuantes, participavam de uma reunião mediúnica. E aí uma médium chegou para o casal e disse assim: tem uma criança aqui que quer falar com um de vocês. Posso dar passividade? Ah, tudo bem. E a criança se revelou como sendo a filha daquele casal, que tinha desencarnado naquela situação. E ela disse que veio só para agradecer o casal, principalmente ali o pai e a mãe, além das outras pessoas, os pais, pelo carinho que eles tiveram com ela. Era uma menina. E que graças àquele carinho, àquela vibração envolvente dos pais, ela pôde reparar o perispírito que estava comprometido por atitudes infelizes do passado. E que agora ela estava totalmente sã. E que iria renascer naquele mesmo lar. Dentro em breve. 2 anos depois, aquela criança estava de volta. E hoje ela passeia com os pais com cerca de 12 para 13 anos, de mãos dadas com os pais. Perfeitinha, sem nenhum problema. Esse é o chamado aborto eugênico, ou seja, permitindo um bom nascimento. A criança anencefálica, ela não tem direito de nascer bem. Lógico, porque logo vai desencarnar. Mas que direito nós temos de achar que é um nascimento bom, quando a criatura nasce perfeitinha e depois perpetra uma série de absurdidades? E a outra nós dizemos assim: nasceu mal. Reparou todas as arestas perispiríticas para nascer perfeita na próxima existência. Como nasceu mal? Nasceu muito bem, envolta numa atmosfera vibratória muito boa, criada pelos pais. Agora, e se ela tivesse sido tirada? Teria que nascer de novo
com problema na área cerebral, que não fosse naquele casal, mas em outro lugar, para reparar-se, para depois estar pronta para nascer perfeita fisicamente. Então, nem um aborto eugênico é plausível, aceitável. Só existe um aborto aceitável, que isso está no livro dos Espíritos. Pergunta 359 do livro dos Espíritos. Se uma criança, ao nascer, coloca em risco a vida da mãe, é permitido tirar essa criança? Dizem os Espíritos, sim, é melhor que se coloque a vida da mãe, que já está vivendo com todos os seus encargos, preservada, do que daquela criança. Então é aceitável, possível se fazer o aborto quando esta criança ao nascer pode colocar em risco a vida da mãe. Mas hoje, esta questão foi levantada lá atrás, mas hoje a gente tem que olhar isso com muito cuidado, porque a medicina melhorou muito e se pode dar uma assistência muito boa para essa mãe, e via de regra a mãe não desencarna com aquele nascimento. Eu tenho uma menina, entre aspas, já uma senhora, mas quando veio para Rio Preto era uma mocinha. Ela se engravidou e ela tinha um problema sério no coração, lá da minha terra, de Itapajipe. E de repente estava grávida, falência cardíaca, procurou o médico disse, olha, nós temos que tirar essa criança depressa, porque você não tem condição de suportar essa gravidez. Ah, de jeito nenhum. Não, você precisa fazer o aborto. Aí ela não estava aceitando. O médico, para não assumir aquele compromisso da alienação frente a um desejo forte daquela mãe, chamou outro colega. O colega examinou, não, você tem que tirar. Ela estava relutando, chamou um terceiro colega, lá na Santa Casa. E aí o colega disse, não, você tem que tirar, senão você vai morrer. Pois então, eu vou morrer. E até hoje ela anda com um moleque que é mais alto do que eu, para baixo e para cima, ela viva e o filho também. Então veja que direito nós temos de fazer uma análise superficial. Então até nessa situação precisa ter muito critério para se permitir um abortamento. E o aborto tem consequências funestas. Não é tão simples assim abortar. Por exemplo, no trato físico, para a criança é um desastre. Porque matar uma criança dentro do ventre materno é um assassinato, destruir um ser vivo. Nettenson, um médico americano, dono da maior clínica de aborto dos Estados Unidos, só lá praticaram mais de 120 mil abortos, só nessa clínica. Só ele praticou, mais de 30 médicos fazendo aborto nessa clínica. 120 mil abortos. Só ele praticou mais de 6 mil abortos. Até que um dia ele teve a felicidade de praticar um aborto com ultrassom, analisando o que é que iria acontecer com aquela criança. E quando a mãe deitou à mesa para fazer ali o procedimento, o ultrassom mostrou um batimento cardíaco tranquilo, e mostrando a criança chupando o dedo, numa boa. Quando ele iniciou o procedimento, o coração da criança disparou-se, uma taquicardia imensa. E quando furou a bolsa, a criança que estava quietinha, ela subiu para o fundo do útero. E quando começou a tirar a criança, ela abre a boca como se estivesse gritando, pedindo socorro. A partir desse momento, ele nunca mais fez aborto na clínica dele. Fechou a clínica. Porque ele entendeu que aquilo que ele achava que era natural, que era do cotidiano, normal, entre aspas, ele percebeu que não era. E esse vídeo ele teve a coragem de mostrar num congresso na Espanha, e que rotulou como sendo o grito silencioso.
daquele nenê que certamente estaria pedindo socorro diante daquele momento. Então, o aborto é um crime hediondo. Pergunta 358 do Livro dos Espíritos: se abortar é crime? Os Espíritos responderam: tudo que é agressão à lei natural é crime. E o aborto é agressão à lei natural. A mãe veio para gerar o filho e o filho para nascer. E de repente nós achamos que não temos possibilidade, achamos que não dá certo, que não pode, e resolvemos abortar. E não é bem assim. Tem responsabilidade física para a criança como essa que eu mostrei. Mas tem lesão física para a mãe. Outro dia foram fazer uma curetagem lá na Santa Helena, furaram o útero da mulher. E pegaram até uma alça intestinal, o que é comum dentro da medicina. Nem é falha, é um procedimento inerente à própria curetagem. Então acho que fazer curetagem, raspar o útero é simples. Não, pode perfurar o útero, pode ter uma peritonite, pode ter hemorragia e pode desencarnar a mãe. O aborteiro e o pai não têm lesão física. A mãe e a criança sempre têm. E às vezes graves. Agressão moral, todos têm. A criança, primeiro que ela fica frustradíssima, que ela estava esperando nascer para resolver o problema dela e de muita gente inerente à sua própria reencarnação. E ela foi bloqueada. Então, ela moralmente está agredida. E muitas das vezes fica com tanto ódio que passa a ser uma obsessora daquela mãe. E às vezes do pai também. Porque a gente acha que é só a mãe que tem culpa. Não. A mãe tem culpa, o pai tem culpa, os aborteiros têm culpa. Isso é responsabilidade de todo mundo. E às vezes aquele espírito não vai perdoar aquela atitude infeliz. Tem um caso contado pelos benfeitores de um espírito que no momento que foi rechaçado, ele tentou por N maneiras pedir àquela mãe que permitisse o seu nascimento. Mas ela não aceitou. E depois do aborto, ele grudou no perispírito daquela mãe e ela acabou desencarnando. E ele nunca mais largou daquela mãe. Nasceram grudados no corpo com duas cabeças. Veja o processo, às vezes obsessivo, criado por uma criatura que não aceita aquela atitude infeliz. O próprio Nettenson falou que, conversando com os médicos, as enfermeiras que passaram também a trabalhar como aborteiros dentro da clínica, todos eles passaram a ter problemas psicológicos, acordavam à noite assustados, tinham pesadelos, muitos tinham alienação depois mental, apresentavam problemas psicológicos sérios. E quantas mulheres que falam também que depois se arrependeram amargamente. Nunca vi uma mulher arrepender de ter deixado uma criança. Até hoje não. E todas que tiraram se arrependeram. É questão de tempo. Então é muito melhor passar aquele momento difícil, mas depois dá certo. Caminha, dá certo. Tudo se ajeita. Minha mãe que dizia antes mais um do que menos um. Sempre o neném nasce e traz uma mensagem com ele. E via de regra uma mensagem de alegria. Às vezes vai ser um lenitivo na vida daquelas pessoas, mas a gente não quer se incomodar. Depois vai se incomodar matematicamente. E lesões espirituais, todos vão ter. Lesões perispiríticas. Aquele nenê já estava comprometido, por isso é que ele passou por aquela experiência. Espiritualmente já estava comprometido, porque se ele não tivesse esse débito, ele teria nascido lá, no outro lar, numa gravidez extremamente desejada. Se ele nasceu ali, porque ele já estava comprometido espiritualmente. A mãe sempre se compromete. Vai ficar para frente um débito para ser ressarcido em época oportuna. Eu contei aqui tempo atrás a história de uma moça que praticou 8 abortos. Depois deram uma colher de chá para ela. Ela reencarnou para cuidar daqueles espíritos que ela não aceitou. E aí ela achou que ia se casar, ia tê-los no seu ventre e numa boa. Mas os benfeitores disseram para ela: você não tem condição de gerar esses filhos como mãe. Você pode gerir, administrar e gerar como irmã.
Portanto, tem aqui uma alma que se dispôs a aceitá-los como mãe, e depois ela vai legar os filhos para você. Em segundo lugar, o seu ventre já está comprometido, não vai poder gerar essas crianças. E além do que, o clima vibratório entre você e esses indivíduos que muitas das vezes estão animados por um sentimento infeliz, não vai dar condição da gravidez ir a termo. Portanto, você não vai ser mãe. Você vai nascer a filha mais velha de um casal, depois a sua mãe no 9º parto, você e mais 8 irmãos, no 9º parto ela vai desencarnar, você vai ficar com seu pai, que já está reencarnado e é um alcoólatra, e ele vai ajudar você a cuidar desses 8 filhos, que você abandonou lá atrás, não querendo aceitá-los, através do aborto. E agora você vai ser, como irmã mais velha, entre aspas, a mãe deles durante uma vida inteira. E lá veio essa criatura, não tinha outra alternativa, nasceu, filha mais velha, ajudou a mãe a cuidar daquela cambadinha toda, e depois, quando a mãe foi embora, ela assume de vez como mãe aqueles 8 irmãos, não tendo alternativa, e ainda mais de quebra um pai alcoólatra. Então veja que a gente pensa, não, vou abortar, tudo bem. Não é tudo bem, tem responsabilidade. Portanto, essa palestra, eu estou feliz que ela está sendo colocada na Rádio Melodia, penso eu que sim. E muita gente está me ouvindo, porque essa palestra não pode ficar dentro de uma casa espírita. Porque a gente acha que aí fora está tudo bem. E nós vamos ter uma filha que vai engravidar, às vezes essa gravidez indesejada. Nós temos um vizinho que está pensando em abortar, nós vamos poder conversar com ele. Nós médicos vamos enfrentar a situação no consultório semelhante como eu já enfrentei alguns. E nós temos que dizer para essa criatura, não. Lógico que nós não vamos decidir por ela, mas nós temos a obrigação de dizer para ela as consequências, então a gente precisa saber. Nós podemos conversar com tantas outras pessoas da nossa família que resolvem fazer aborto porque acha que não está certo, é uma gravidez indesejada, e nós vamos poder falar, olha, tudo bem, mas saiba, nós vamos poder falar. Agora a gente não sabe de tudo isso, fica quieto e acha que está tudo bem. Vamos regularizar o aborto aqui no Brasil, ótimo! Vamos regularizar o aborto, qual o problema? A mulher tem poder de decisão, quem vai gerar e quem não vai. O ventre é meu, a barriga é minha, eu gero quem eu quiser. E vai decidir, só que vai decidir muito mal. Deixe a criança nascer. Na pior das hipóteses, dê para alguém cuidar. Mas não tire a criança. Não aborte. E estes pais, esses aborteiros, certamente vão ter problemas aí para frente. Quantos homens que não conseguem engravidar as mulheres? São inférteis. Eles não conseguem, são estéreis, não conseguem engravidar uma mulher. Quantos vão ter problema na área sexual? Vão ter problema sim. Às vezes vão ter algumas gestações frustradas, se preparam para nascer e são abortados. Se preparam para nascer e são abortados. Não nascem. E ficam frustrados, meu Deus, eu queria nascer. Sim, você queria nascer? Por que você fez tantos abortos lá atrás e você não deixou que as pessoas nascessem agora? Sim, agora você tem que acertar essas arestas. Então nós espíritas temos que saber isso. E esse assunto tem que ser ventilado dentro de uma casa espírita. E lá fora também. Deveria ser na igreja católica, nas igrejas evangélicas, nas escolas, porque a molecada hoje está engravidando sim. Não é todo mundo que pode tomar anticoncepcional, não. Outro dia foi no meu consultório uma menina de 14 anos. E a mãe chegou para mim e falou assim, doutor, conversa com a minha filha, porque hoje ela me pediu um anticoncepcional. E eu trouxe para falar com o senhor. Eu pensei, meu Deus, até isso. Eu cheguei para ela assim, minha filha, é o que eu falei para as minhas filhas. Minha filha está ali atrás, me ouvindo. E ela vai dizer que é verdade. Quando estava com 12, 13 anos, eu chamei as duas e falei assim, ó, o dia que vocês estiverem maduras para ter sexo, falem comigo e eu vou dar um anticoncepcional para vocês. Porque essa história de dizer, ah, minha filha, não. Mas por quê? Ela é diferente das outras? Então eu disse para ela, menina, você está com 14 anos, será que você está madura? Porque ter sexo todo mundo tem.
Não é um problema, é a responsabilidade em cima do sexo. É igual dirigir automóvel. Às vezes menino de 12 anos dirige melhor do que eu, que estou com 60. Mas na hora que atropela alguém, ele, ao invés de pegar a criatura, colocar no carro e levar para o hospital, ele vai embora. Então o sexo tem problema sim. Então a pessoa tem que ter maturidade. E eu dizendo para ela, o dia que você tiver maturidade, se estiver madurinha, certinha, achar que você está mesmo pronta para sexo, tudo bem, você vem aqui com a sua mãe, eu te dou um anticoncepcional. Não, doutor, estou pronta. O senhor pode me dar um anticoncepcional? E eu não tive alternativa, eu peguei e receitei um anticoncepcional e dei para ela. Mais ou menos uma semana depois, a mãe me liga. Falou assim, doutor Aguinaldo, não foi nem preciso usar um anticoncepcional. Eu falei, pô, que legal, ele me entendeu, né? Eu falei, não, doutor, ela está grávida. Aí é que eu vi que ela pediu porque já estava numa atividade. E correndo risco, pediu à mãe, só que a gravidez não veio. Eu disse, olha, agora, ou melhor dizendo, a menstruação não veio. Porque a hora que você menstruar, você começa a tomar um anticoncepcional. Mas não deu tempo. Ela já não menstruou, grávida com 14 anos. Dá para entender mais ou menos o que é que vem em cima disso? Ainda bem que aí eu pude falar com a mãe, falei assim, ó, então, por favor, administre essa gravidez, mas não faça o aborto. Felizmente, a mãe, que é de Fronteira, me ouviu e ficou lá responsável por aquela gestação. Então entendam, a situação é delicada, tem que ser tratada muito de perto, não é deixar a coisa acontecer e achar que está tudo bem. Não está. E tem as consequências funestas. A espiritualidade está preocupada com isso. Todos os benfeitores têm falado exaustivamente sobre o assunto. Esses métodos anticoncepcionais, que a priori são inocentes, não são. De segurança mesmo é a pílula anticoncepcional, junto com o preservativo. Mas a pílula do dia seguinte é abortiva. Já houve a concepção. Impede a anidação do ovo. Está abortando. O DIU é outro abortivo. Ele não permite que o ovo encontre um espaço dentro do útero. Então, seria importante que a gente entendesse que um método muito bom ainda, tranquilo e seguro, é um anticoncepcional. Então, o governo deveria colocar anticoncepcional nos postos aí da periferia, para que todas as criaturas que tivessem sexo pudessem usar o anticoncepcional. Mas o anticoncepcional é caro, infelizmente. Na nossa média social é muito caro. E, portanto, não é todo mundo que pode pagar um anticoncepcional todo mês. E por isso o índice de gravidez é muito maior do que você pode pensar. Só que isso é clandestino. Ninguém vai falar, fica na surdina, chega na farmácia, compra a pílula, ainda procura uma curiosa e vai fazer o aborto. E quando não, podendo, procura uma clínica elitizada. Então existe muito abortamento por aí. E nós precisamos dizer não ao aborto. Porque os Espíritos nos têm recomendado. Como a mensagem que nós tivemos oportunidade de ver. De uma irmã, Maria Dolores, que diz assim: há choro dentro da noite. É o doloroso gemido do pobre recém-nascido que não encontra lugar. Pois mãos assassinas sufocam a pequenina flor humana, é o aborto em lide insana, ferindo a lei sem cessar. Irmãos da terra, escutai, detende a marcha do aborto, oferecei vosso conforto aos companheiros do além, pois cada criança que nasce, mesmo entre duros labéus, é mais uma esperança dos céus, na sementeira do bem. Muita paz.